pessoal, meu nome é Manuel Pinheiro, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em cadastros rurais e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre situação do cadastro ambiental rural, ou seja, do CAR. Mas antes da gente falar especificamente sobre essa situação dos cadastros, eu queria fazer um contexto histórico, para a gente lembrar quando o CAR iniciou, né? Lá em 2014, 2015, quando começou a ser feitos os primeiros cadastros, a gente até tinha muita dúvida, né? As pessoas tinham muitas dúvidas a respeito se o CAR ele seria anual, assim como acontece com o ITR, né? Se todo ano teria que ser feita uma atualização, um cadastro, uma declaração. E o outro ponto também é que naquele momento a gente tinha uma data limite, né? Tinha um prazo para ser feito. E a gente sabe que, como todo bom brasileiro, as pessoas deixaram para fazer na última hora, né? Então ali quando foi se aproximando aquela primeira data que a gente tinha, era 31 de dezembro, o pessoal correu para estar fazendo, contratou pessoas para fazer, às vezes até sem conhecimento técnico, ou a própria pessoa fez esse cadastro, né? Lembrando que hoje a gente tem 15 estados e o Distrito Federal que utiliza a plataforma nacional, né, do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Outros 6 estados também utilizam a plataforma federal, mas são plataformas customizadas para os seus respectivos estados. E a gente tem também 5 outros estados que utilizam plataformas próprias, né? Apesar de ter ali a conexão com a plataforma nacional, né? Mas são plataformas estaduais próprias. E aí, o que acontece? Pelo menos na plataforma federal, não é necessário uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT. Então, não é necessário que um técnico, né, habilitado faça esse cadastro e comprove que fez esse cadastro. E isso abre uma brecha grandiosa para que cadastros sejam feitos, vamos dizer, de qualquer jeito, né, sem levar em conta o conhecimento técnico de um profissional para estar colocando ali todas aquelas informações ambientais que o CAR foi criado para obter, né? A gente sempre destaca que o CAR ele não tem finalidade fundiária, ele tem finalidade apenas ambiental. Então o objetivo é que o cadastrante ali, né, informe todos as informações ambientais, os aspectos ambientais daquele imóvel, né? Esse é o objetivo do CAR. Então a gente sabe que mesmo diante dessa situação, muitas pessoas fizeram por conta própria ou contrataram alguém para fazer sem conhecimento técnico, e isso ocasionou no número de cadastros pendentes e com notificações já enviadas para os seus respectivos proprietários, né, que inclusive não foram atendidas. Então por isso que a gente vai falar sobre essa questão da situação dos cadastros, beleza? Outro ponto importante, hoje em dia a gente sabe que depois de ter o primeiro prazo, foi assim que chegou nesse prazo, foi estendido o prazo, né, foi aumentado, se eu não me engano, por mais um ano, depois mais uma terceira vez, e por fim extinguiu-se o prazo, né, não existia mais prazo para realizar o cadastro ambiental rural. Porém, a gente sabe que ele é obrigatório, e para que tudo que você for fazer em relação ao imóvel rural, vai ser necessário apresentar o recibo do CAR, né? Temos um aqui como exemplo, esse aqui do estado de Goiás, né? Tem a bandeirinha do estado aqui. E aí, esse recibo, ele é hoje solicitado em cartório, em órgãos ambientais, se for fazer um licenciamento, principalmente no banco, né? Para buscar um financiamento. Então, esse recibo é extremamente importante, é um documento extremamente importante para o imóvel. Só que tem um detalhe, muitos profissionais, muitos prestadores de serviço, proprietários rurais, quando tem esse recibo em mãos, né, junto da documentação do imóvel, acredita estar tudo ok, tudo certo. Só que não é verdade, né? Esse recibo, beleza, ele está feito, esse imóvel aqui ele tem um recibo CAR, mas o que muito importa é a situação desse CAR. E o que tem acontecido ultimamente? Os bancos, alguns cartórios, órgãos ambientais principalmente, quando é entregue um recibo do CAR junto com toda a documentação do imóvel, eles têm consultado no sistema qual que é a situação daquele CAR. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quero mostrar para vocês os exemplos de situação que existem, os mais recorrentes, né? E como a gente pode interpretar
cada um desses para que você consiga verificar tanto quanto a situação do seu cadastro ambiental rural, quanto de algum cliente seu. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, o primeiro passo para você consultar a situação do seu CAR é entrar no site do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR. Digita no Google, vem aqui, é a primeira opção, e aí você vai entrar no site da plataforma nacional, né? E aí você vai vir aqui, ó, dentro dessa página inicial, você vai vir nessa aba Consultar. Vai clicar, vai aparecer isso aqui para consultar a situação. Informe o número de registro no CAR ou número de protocolo. Por que tem isso aqui, número de protocolo? Lembrando que o CAR, o sistema, né, é um programa que você baixa o módulo de cadastro para o seu computador. Inclusive, pode-se fazer o preenchimento offline, né? Não precisa estar conectado com a internet. E só precisa de internet na hora de enviar o seu cadastro. E o programa, quando você vai preenchendo todas as etapas e chega ao final e conclui, né, e gera o arquivo do CAR, ele te gera um protocolo, um número de protocolo. Então, às vezes, aquele número de protocolo também você pode inserir aqui para consultar. Não significa que aquele cadastro foi enviado, né? O código oficial que você tem do recibo CAR é quando ele já foi enviado, né? Como esse exemplo aqui que eu mostrei agora há pouco, certo? Esse código aqui, ó, esse que está em destaque, né, abaixo aqui do título, você vai ter aqui o código, ele inicia com as letras, né, da unidade de federação, no caso esse aqui, GO. O segundo código de números é o código do município junto ao IBGE, e aí depois a gente tem uma sequência aí alternada entre números e letras, né, que é o código daquele respectivo imóvel. Então, a gente pode vir aqui, nessa parte de baixo, e inserir o código do seu CAR ou do seu cliente, né? E aí eu separei alguns exemplos aqui para a gente estar consultando e vendo a diferença entre um e outro, né? Esse primeiro que eu vou inserir, você joga aqui, consultar, né? Vem aqui, habilita essa caixinha aqui, não sou um robô. Às vezes ele pode te pedir essas certificações aqui também para verificar. Ok, ele já vai mostrar a situação desse imóvel. Não foi? Vamos clicar de novo. Aí, já tinha ido. Só demorou um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, qual que é a situação de cadastro? Esse imóvel está ativo. Beleza, aqui tem o código. Condição de cadastro. Isso aqui é a segunda coisa mais importante depois da situação, né? A condição. Esse aqui é um imóvel que está ativo e a condição de cadastro ele está aguardando análise. Ah, mas por que ele está aguardando análise? Ó, a gente vai ver aqui em dados do imóvel. Área do imóvel 285, é um imóvel de 4,76 módulos fiscais, município Niquelândia, Goiás. E aqui vem a parte que nos importa. Data de registro no SICAR, 5 de outubro de 2022. Data de análise não tem, ou seja, esse imóvel não foi analisado, esse cara aqui não foi analisado. Então, esse demonstrativo, né? Inclusive você pode vir aqui, ó, versão para impressão, né? E gerar um PDF aqui que você pode imprimir e levar juntamente com o seu recibo, que demonstra que naquela data o imóvel ainda não tinha sido analisado, né? Então, teoricamente, por enquanto ele está tudo ok. Vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, vou jogar o código aqui do imóvel. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai ter uma situação um pouco diferente. Esse é grande. Aqui, situação, pendente. Beleza. Condição de cadastro, aguardando análise. Ué, Manuel, mas como assim? O que estava ativo estava aguardando análise e o que está pendente também está aguardando análise? Aí aqui que vem a situação específica desse cadastro, por exemplo, né? Aqui, beleza, área do imóvel, município, tudo. Data de registro, 24 de fevereiro de 2017. Data de análise do CAR, 12 de 5 de 2017. Então, esse CAR foi analisado nessa data.
com certeza ele foi identificado alguma pendência, né? Então ele ficou com esse status aqui de pendente. Ao ser gerada a pendência e notificado, né, o proprietário, eles aí, inclusive, provavelmente viu essa notificação bem depois, né? Porque olha só a data da última retificação, 23 de abril de 2020. Então, esse cara aqui, ele já foi retificado. Então, e depois de retificado, não foi analisado novamente. Essa é a questão. Porque quando o órgão analisa o CAR, verifica que está pendente, gera uma notificação de pendência e o proprietário, ao ver o que foi apontado ali como pendência, ele cumpre aquela exigência, esse CAR volta para a fila de análise novamente. Né? Vai ter que ser analisado se essa retificação cumpriu com o que estava ali como pendência. Então, neste caso aqui, esse CAR também está ok, por enquanto, até que ele seja analisado novamente e o órgão defina se ele atendeu a pendência, né, e aí vai mudar o status dele para ativo, ou não, ou gera uma nova pendência. E aí ele vai mudar aqui a condição do cadastro, que é até esse terceiro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui, que é uma situação também de pendência, só que é uma situação diferente dessa primeira. Só motocicleta. Eita. Foi. Olha só, esse aqui também está pendente, né? Se a gente olhar a situação do cadastro, ele está pendente. Porém, olha a condição. Analisado, aguardando atendimento à notificação. Ou seja, se a gente descer aqui para a data de registro, dezembro de 2015. Data de análise do CAR, novembro de 2016. Data da última retificação, não tem. Então, esse imóvel aqui, ele está pendente desde 2016. Certamente, esse proprietário aqui não teve a necessidade de apresentar o documento do CAR, né, o recibo do CAR, em nenhum lugar. Ou, talvez ele tenha apresentado também, né, o recibo, e não tenha sido consultado se estava a situação pendente. Porque se tivesse, com certeza ele teria sido comunicado. Então, esse é o terceiro exemplo de situação, o segundo em relação à pendência, né? Lembrando que aquele primeiro exemplo está ok, por enquanto, né? Não foi analisado ainda, então não tem nada o que se fazer naquele cadastro. O segundo exemplo é um CAR que está pendente, porém já foi apresentada uma retificação para o órgão. Então, somente na hora que o órgão verificar novamente aquele cadastro, ele vai conseguir identificar se foi atendido ou não. E nesse terceiro exemplo, a gente tem a situação o quê? De um imóvel que foi analisado, foi detectada uma pendência, porém não foi apresentada nenhuma retificação ainda. E aí, qual que seria a solução para esse cadastro aqui? O proprietário, né, ou o prestador de serviço tem que entrar lá na central do proprietário possuidor, identificar, baixar ali a notificação. E aí, pessoal, um grande problema que sempre houve, né, em relação ao CAR é que, lembra que lá no início do vídeo eu falei que quando o CAR tinha um prazo para ser feito, as pessoas às vezes colocou qualquer um para fazer, pediu para um sobrinho, a própria pessoa fez, contratou alguém que nem técnico da área e tudo. Certamente essa pessoa que fez o cadastro colocou o e-mail dela como contato. E aí, toda vez que o CAR for analisado e gerado uma pendência, uma notificação, ela vai ser enviada para aquele e-mail lá do cadastro. E aí eu falo até por experiência própria, muita gente que nos procura, quando a gente abre o cadastro, vai ver que o e-mail que está lá cadastrado é um e-mail que a pessoa nem tem, nem sabe de quem que é mais aquele e-mail e tudo. E aí tem que ser feito todo o procedimento de trocar o e-mail para que a gente tenha acesso à notificação para estar atendendo a devida pendência. Então, pessoal, em relação à situação dos cadastros ambientais rurais que eu gostaria de abordar era isso. E se você tem alguma dúvida a respeito dessa questão de situação dos cadastros ambientais rurais ou até mesmo uma outra dúvida a respeito do CAR, manda aqui para a gente
que a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Obrigado!